Mais um vídeo da nossa minissérie sobre o labirinto do emagrecimento. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu gosto muito de falar desse tema, que a gente vai conversar aqui, que é basicamente com tudo que a gente falou nos outros vídeos, atividade física ideal, uma alimentação regrada, exercícios que ajudam, trabalho com fatores emocionais e outros aspectos que a gente trabalhou em outros vídeos da série. Esse vídeo aqui é falar sobre como construir hábitos saudáveis. Isso é muito importante, pessoal. Lembrando que o hábito, ele parte, na minha visão, de uma visão. Você tem que ter uma visão sobre o teu processo. Você tem que ter uma motivação para você gerar um hábito positivo e mantê-lo. Porque muitas vezes a gente faz uma coisa boa e não mantém. A gente não faz aquilo com consistência. E quando a gente fala do emagrecimento saudável, tudo que você for fazer, você não pode pensar no curto prazo. Você tem que pensar no médio e no longo prazo. É tornar essas pequenas mudanças realmente novos hábitos. Vou dar um exemplo de um hábito que pode ser muito interessante no emagrecimento e eu oriento todos os meus pacientes a fazer isso. Por exemplo, eu tinha um paciente meu que ele estava indo para academia no final do dia, porque ele não tinha condições de fazer uma atividade física antes. Então ele estava indo para academia e ficava com muita fome. Aí o que acontecia? Ele chegava em casa e ia jantar, né? Então 10 horas da noite ele estava comendo. Isso não é nada interessante do ponto de vista da resistência à insulina, que é um inimigo aí da questão do emagrecimento. Então o que eu sugeri a ele? Que ele mudasse a rotina dele, que ele conseguisse dormir mais cedo, que ele estava indo dormir meia-noite, mais ou menos, e ele pudesse acordar mais cedo e colocar essa atividade pela manhã. Então, um dos hábitos que eu acho bem interessante, não é assim tão desafiador, tão difícil fazer, é a gente conseguir evitar comer antes de dormir, né? Realmente jantar mais cedo. Quanto mais cedo você jantar, melhor vai ser para o processo, né, de sair do labirinto do emagrecimento. Então, quando a pessoa come muito tarde, resistência à insulina aumenta, é difícil, né, porque a insulina exagerada no corpo vai levar o corpo a armazenar muito mais gordura nos adipócitos, além do que a tua qualidade do sono vai ficar prejudicada. A gente já falou sobre o sono também, a importância dele no labirinto do emagrecimento. Então, eu diria que quanto mais cedo você jantar, melhor. É um hábito muito poderoso. Então, às vezes eu provoco os pacientes a jantar no máximo aí até 6, 6 e meia, 7 horas. Vocês conseguem fazer isso? Coloca aqui nos comentários se vocês conseguem jantar cedo. Então o ideal seria fazer isso. Outro hábito muito positivo para o processo de emagrecimento, né, é a gente conseguir nas refeições parar um pouco o nosso piloto automático. Eu já falei um pouquinho sobre o vídeo de gestão emocional, falamos de Mindful Eating, mas retomando que quando você vai se alimentar, antes de você começar a comer, você deveria tomar consciência do que o seu corpo está sentindo. Às vezes existem processos emocionais ali que precisam ser reconhecidos, você precisa desacelerar para fazer uma alimentação mais consciente. Então esse é um hábito muito poderoso. As pessoas que conseguem ter essa consciência antes de se alimentar, quando elas sentem na mesa, têm muito mais sucesso, muito mais facilidade em realmente conseguir ter um emagrecimento saudável. Um outro hábito muito bem-vindo, né, quando a gente fala de construção de hábitos saudáveis, é a gente poder respeitar o horário do sono, né? A gente já comentou isso, de realmente dormir cedo, 10, 10 e meia no máximo, e de acordar junto com o nascer do sol. Isso tem um grande impacto na psique, porque quando a gente respeita esses ciclos circadianos do sol e da lua, quando o sol está nascendo, a gente deveria estar de pé. Então, 7 horas, 6 e meia, a gente tem que estar de pé no máximo. E, por outro lado, à noite, a gente deveria estar mais na escuridão, com menos luz, para respeitar esse processo natural, né? Então, são hábitos muito poderosos. A gente poder realmente respeitar, fazer atividades mais intensas quando tem calor, quando tá mais frio, se recolher um pouco mais, né? São algumas atitudes que ajudam a gente a respeitar esse ritmo circadiano das coisas. Então, hábitos, pessoal, é algo que consegue se sustentar quando você contemplou muito aquele assunto. Por exemplo, até na minha questão, né? Eu sabia que glúten não fazia bem. E estudo isso diariamente, eu sou nutrólogo, eu trabalho com medicina funcional, a gente sabe da nutrição funcional o quão o glúten faz mal. Mas só saber que o glúten fazia mal não era o suficiente para eu deixar de comer glúten ao longo da semana. Então, com o tempo, à medida que eu fui percebendo as reações do meu corpo quando eu comia muito glúten, quando eu comia massa, pizza, eu percebia, né? Comecei a perceber os impactos daquilo. E aquilo foi realmente girando uma chave a ponto de eu decidir, pô, eu não sou celíaco, mas eu não vou comer nada de glúten de segunda a sexta-feira, né? Então você se coloca aquele propósito para que você possa ter
firmeza num hábito novo, saudável, você precisa ter uma boa motivação, uma boa contemplação. Então, buscar conhecimento nunca é demais, né? Eu digo que hoje, na era da comunicação, com tudo que a gente tem de acesso, a gente não deveria deixar de estudar a fundo as coisas que nós estamos fazendo. Não deveríamos fazer coisas sem ter uma clareza bem maior sobre o motivo de a gente fazer isso, né? Investigar várias fontes, ouvir vários profissionais, realmente checar se é aquilo que a gente quer. Então, para que a gente possa ter um novo hábito, a gente precisa ter essa contemplação, essa firmeza, né? Então, a pessoa que está no processo do labirinto, sair do labirinto do emagrecimento, eu diria que se a pessoa tiver essa visão de longo prazo, tentando incorporar hábitos saudáveis, mas não pensando no resultado no próximo mês ou na próxima semana, que tem que ficar magrinha para festa, né? Do filho, não. Mas pensando a longo prazo, realmente buscando mais saúde, pequeníssimos hábitos vão tendo um grande impacto na questão do emagrecimento. Um outro hábito que eu poderia dizer, né, que é muito simples, evitar beber água nas refeições, né? Então, a gente deveria evitar beber nas refeições porque à medida que a gente bebe, a gente dilui o suco gástrico, o nosso ácido clorídrico. Nós vamos atrapalhar o processo de digestão. Então, é muito importante que a gente realmente não beba nas refeições. Mas também, por outro lado, é muito importante para quem está buscando o emagrecimento tomar bastante água, né? Porque muitas vezes o nosso centro da fome e da sede estão muito próximos. Então, às vezes, a gente confunde desidratação e sede com fome. Então, é uma coisa muito simples. Aqui, ó, quem está aqui também no nosso vídeo. É uma coisa muito simples que a gente pode fazer, que é o quê? Hidratar bastante. Porque muitas vezes não é fome, é sede. Então, são pequeníssimos hábitos que a gente pode lançar mão, né? Para que a gente possa realmente ter uma efetividade maior. Um outro hábito nocivo que a gente tem que cuidar muito no processo de emagrecimento é, diante de um dia estressante ou um dia que você trabalhou muito, você querer se beneficiar com comida, né? É claro que a comida é uma fonte de prazer, mas a gente tem que cuidar muito para a gente não tomar um hábito de sempre estar buscando prazer na comida e tentando afogar as nossas frustrações, nossas decepções, nosso estresse do dia a dia. Então é muito importante no final do dia você fazer uma atividade em conexão com a natureza, parar de fazer o que você estava fazendo, realmente se concentrar de uma forma diferente, sem ir direto comer, porque ir direto comer você vai no piloto automático. Então eu diria que esse também é um hábito que você tem que tomar um cuidado. Se você conseguir fazer pausas transicionais são muito poderosas. Então de um período para o outro do dia você parar e perceber o que aconteceu e se preparar para o próximo momento. Isso tem um grande poder de a gente ciclar um pouco o nosso estresse, a gente conseguir lidar melhor com o dia a dia e estar mais conscientes nas situações. Então eu espero que esse vídeo sobre os hábitos tenha motivado vocês, dê algumas dicas de hábitos poderosos que podem ajudar você no processo do emagrecimento, né? E se você tiver outros hábitos saudáveis e aqueles que você tem dificuldade, coloca aqui nos comentários do vídeo que eu vou ter maior prazer em continuar essa troca com vocês. Se você não assistiu os primeiros vídeos dessa minissérie sobre o labirinto do emagrecimento, volta lá no comecinho, porque tem uma construção que a gente está fazendo aqui. Então quem só viu esse vídeo, veja os outros também, que vai fazer muito mais sentido, vai te ajudar muito mais e eu fico feliz com as trocas. Também comente os vídeos, dê o seu like, é importante para nós, para a gente poder realmente crescer o canal aqui com essas informações valiosas. Obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.